Olá, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico e psiquiatra. Há poucos dias, algumas pessoas que me acompanham no Instagram me questionaram sobre uma postagem que eu fiz com uma fala do Saramago, que ele diz que aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa da colonização do outro. E aí vieram me perguntar se a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não tem que convencer as pessoas a aceitarem tratamentos, aceitarem determinadas verdades. Eu gostaria de lembrar que doutrinação é diferente de um processo real de conversão da criatura. E aí eu não estou falando só do ponto de vista religioso. Quando eu sou doutrinado, eu sou adestrado. E esse adestramento ele vai durar determinado tempo. Uma coerção psíquica, no momento em que o indivíduo descobrir a possibilidade de sair disso, ele não vai se manter nesse lugar. Não adianta eu querer convencer um indivíduo a tomar um medicamento. Muitas vezes, numa urgência, emergência, a gente até obriga que as pessoas se tratem pelo risco de vida. Mas querer que as pessoas tomem um remédio que elas não aceitam, isso não vai dar resultados. Ela vai para casa, muitas vezes não vai tomar ou vai tomar da forma que ela quer e de uma maneira às vezes inadequada. Então, um trabalho para que as pessoas possam caminhar é um trabalho de esclarecimento. E do ponto de vista psíquico e emocional, a ferramenta mais importante para um trabalho de transformação é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele não é uma coerção. O autoconhecimento, ele é feito de maneira espontânea. Ninguém busca o autoconhecimento porque foi obrigado. As pessoas adentram a esse processo transformador, a essa experiência, e esse adentrar e essa experiência cobra dele próprio um aprofundamento do processo. E ele vai ampliando, e à medida em que ele amplia o conhecimento, ele vai entendendo a verdade. Então ele vai fazer as coisas não porque alguém disse, ele vai fazer porque ele sabe. Né? E isso é muito diferente. Eu me lembro de uma fala do Jung, que está narrada na sua biografia, que ele estando em Londres, em determinado momento, após uma palestra, um jornalista perguntou a ele: "Você acredita em Deus?" E ele respondeu: "Eu sei." Crer é muitas vezes só racional. O saber, a sabedoria verdadeira, ela envolve a razão, mas ela envolve o sentimento. Eu preciso sentir as coisas. Né? E o autoconhecimento me dá a possibilidade de me sentir no mundo, me sentir com o outro, me sentir com a divindade, com a natureza. E essa questão, ela não é uma questão de convencimento, é uma questão de transformação interior. Essa é a verdadeira mudança de paradigma. E o que a gente precisa, do ponto de vista psicoterápico, é que as pessoas mudem os paradigmas delas de forma positiva.
Porque essa positividade, ela é um exercício que envolve esperança, fé, confiança, persistência. E isso constrói o elemento sustentador da vida, que é um sentido. Todos nós precisamos de um sentido na vida. Sem um sentido, sem essa guia que nos diz aonde nós temos que ir, a gente vai perder o interesse e a vontade de caminhar. Então, não adianta eu querer convencer alguém a se tratar. Não adianta eu querer convencer o indivíduo que ele tome determinada atitude. Muitas vezes, meus pacientes chegam com as ideias mais absurdas e às vezes acompanhadas de um sentimento de violência muito grande. E eu ouço. E na medida em que é possível se dizer alguma coisa, eu levanto uma pergunta, eu coloco uma frase. Mas eu aprendi que não adianta falar com ele, você não pode fazer isso, você não pode caminhar desse jeito. Mas uma frase bem colocada, uma pergunta adequada no momento certo, ela vai fazer a pessoa pensar. E muitas vezes essas pessoas voltam e falam assim, depois que eu saí da última consulta, eu fiquei pensando e uns dias depois eu descobri a besteira que eu queria fazer. É esse o papel do terapeuta. Né? É de trazer ao indivíduo algo que faça com que ele se volte para ele próprio. As respostas estão em nós. A gente sabe o que deve ou não fazer. Tanto que a gente faz coisas erradas escondidas das pessoas, porque a gente sabe que é errado. A gente esconde, a gente se envergonha desses fatos. Então, nós sabemos o que é o melhor, como agir, como caminhar. Então, eu não acredito em doutrinação, em convencimento do ponto de vista de um trabalho psicoterápico. Mudança de paradigma, ela é feita pela própria criatura. Por isso que eu entendo que cura é autocura. É um processo de transformação para a saúde da própria criatura. Por isso que determinadas pessoas, por suas potencialidades, conseguem sair de determinadas situações que outras não sairiam. Porque elas evocam para elas mesmas energias e buscam no universo um comprometimento, um acompliciamento do universo que ajuda, que é aquilo que o Jung chama de sincronicidade. Fica aí essa observação para que a gente possa refletir na importância do autoconhecimento e que não adianta a gente querer convencer ninguém. Esse convencimento, essa mudança, ela é interior. A doutrinação externa, as posturas de aparente mudança, elas vão desaparecer em breve. Até mais.